Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, meu nome é Arthur Filho, eu sou professor de matemática da Rede Municipal de Ensino. Iremos iniciar mais uma aula em rede, ok? Uma aula de matemática bem interativa, onde vocês irão revisar todos os conteúdos da primeira unidade, ok? A nossa aula, galerinha, vai ser sobre sistema de numeração decimal e situações problemas envolvendo esses números decimais, ok? Bom, o sistema de numeração decimal, nós temos aqui um conceito, né, onde eu vou repassar para vocês. Nós vimos, né, durante a primeira unidade, mas vamos revisá-lo para que vocês possam relembrar aí. O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos, símbolos diferentes, para representar todos os números. Quem são esses símbolos, galerinha? Formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. É o sistema de numeração que nós usamos, né? É o mais atual. Ele foi concebido pelos hindus e divulgado no Ocidente, né, na Europa, pelos árabes, no século XIII. Por isso, ele é também chamado de sistema de numeração indo-arábico. Iniciou-se com os hindus e terminou a sua nomenclatura, né, na Arábia. Então, nós vemos aqui a evolução do sistema de numeração decimal, né, começando com os hindus, era um pouquinho diferente, né, da linguagem que nós temos hoje, e aí foi passando os anos e chegamos até ao nosso sistema atual aqui da nossa numeração decimal. O sistema de numeração decimal, galerinha, ele possui algumas características importantes. Quais são elas? Primeiro, possui símbolos diferentes para representar quantidades de 1 até 9 e um símbolo para representar a ausência de quantidade, que no caso é o zero. O zero ele representa o nada. Segundo ponto, como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. Ou seja, eu tenho de 0 a 9. Então eu posso representar infinitos números através desses 10 símbolos. E o terceiro quesito, a terceira característica, é que as quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações. Primeira denominação, galerinha, ó, 10 unidades, uma dezena. 10 dezenas, uma centena. E 10 centenas é uma unidade de milhar. E assim por diante. Aí temos aqui um exemplo, né? Dois exemplos interessantes para que vocês possam relembrar o que foi visto na escola, viu? Eu tenho aqui o número 324. O número 4, ele representa 4 unidades. O número 2, veja que ele já tem um valor posicional diferente, porque ele está na casa da dezena. Então, nós temos ali 20 unidades ou 2 dezenas. O número 3, veja que ele já tem outro valor posicional ali, né? Eu tenho ali 300 unidades, que quer dizer também 3 centenas. Para o segundo exemplo, eu tenho aqui, ó, 122.154. Então, nesse caso aqui, eu tenho o 4, são 4 unidades. O algarismo 5, no caso ali, são 50 unidades, 5 dezenas. O algarismo 1, o algarismo 1 à esquerda do 5, são 100 unidades, uma centena. O algarismo 2 à esquerda do 1, 2.000 unidades, 2 unidades de milhar. O outro algarismo 2, 20.000 unidades, 2 dezenas de milhar. E por último, 100.000 unidades ou uma centena de milhar. Agora, galerinha, a gente vai ver a questão das ordens e classes. Vamos relembrar um pouquinho aí essa parte que vocês viram lá na escola. Então, nós temos aqui, ó, no sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda.
e a cada 3 ordens temos uma classe. O que quer dizer isso? Nós temos 4 classes, galerinha, aqui, ó, nessa tabelinha. Nós temos, ó, a classe das unidades simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões e a classe dos bilhões. Cada classe está dividida em 3 ordens. Então, é interessante que vocês entendam porque quando eu coloco, por exemplo, o número 2000, eu tenho que dividir ele por pontos. Por quê? A cada 3 casas eu tenho uma classe. Tá vendo aí, ó? Eu tenho aqui o número 2000. Eu tenho unidade, dezena, centena, unidade e milhar. Tenho 3 ordens, ou seja, já tenho a primeira classe. Por isso que todo número ele é dividido em classes e ordens. E essas ordens são divididas de 3 em 3, através de ponto. Aí nós temos aqui a questão da leitura escrita. Olha só, galerinha. Para fazer a leitura de números muito grandes, dividimos os algarismos do número em classes, blocos de 3 ordens, colocando um ponto para separar as classes, o que eu havia falado anteriormente, começando da direita para a esquerda. Aí nós temos esses exemplos aqui, ó. Eu tenho o número 57.283. Vou anotá-lo aqui, ó. 57.283. Veja que eu já separei ela aqui, ó. Eu tenho aqui a primeira classe, não é isso? Então já separei por pontos, ok? Como é que eu vou escrever esse número aqui, galerinha? Ó, 57.283. A escrita dele fica o seguinte, ó. 57.283. A escrita desse algarismo fica o seguinte, 57.283. Não se esqueçam de colocar a vírgula depois que você separa a parte da milhar da parte das unidades simples, ok? Nós temos aqui na letra B o número 61.300. Como é que eu posso escrever esse número aí, professor? Da seguinte forma. 61.300. Lembrando que você tem que dividir a cada 3 casas, separar por pontos, ok? Então vai ficar o seguinte, ó. 61.300. Essa é a escrita do nosso algarismo aí, 61.300. Ok, galerinha? Nós temos o exemplo da letra C e o exemplo da letra D também, que é muito simples de escrever. Nós temos aqui na letra C o número 140.987 e na letra D nós temos o número aí. Vamos pegar o exemplo da letra D, que é um pouco maior, para a gente até escrever direitinho. A letra C eu vou deixar para vocês tentarem em casa, ok? Mas a letra D eu vou fazer. Então, nós temos esse algarismo aqui, galerinha, ó. Vamos separar ele por 3 em 3 casas, ó. Olha só, que número é esse aqui, ó? 12.839.696. Observe que quando você separa de 3 em 3 casas, você consegue observar que número, que algarismo você está trabalhando aí. Então, a escrita desse algarismo vai ficar o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Vai ficar melhor para nós escrevermos aqui. Então, ó, 12.839.696. Primeiro você lê, para depois você escrever. Ok, galerinha? Então, nós temos aqui, ó, 12.800. 39.696.
96. Essa é a escrita do nosso algarismo, galerinha, ó. 12.839.696, ok? A letra C eu vou deixar para vocês tentarem em casa. E agora a gente vai para alguns exercícios propostos, galerinha, certo? Eu preparei duas etapas de exercícios para a gente resolver aqui. Essa é a primeira, ok? Vamos analisar cada questão aqui, beleza? Na primeira, nós temos o seguinte aí. Considere o número, nós temos ali o número 643.018. E responda, letra A, qual o nome da classe que pertence ao algarismo 4? Então, vamos anotar esse número aqui primeiro, galerinha, ó, para a gente resolver com mais tranquilidade. Então, nós temos aqui o número 643.018. Só que na letra A ele está perguntando o quê? Repetindo, qual o nome da classe que pertence ao algarismo 4? Olha só, para que você possa resolver essa questão, é bom que você divida os números em ordens. Por exemplo, nós temos aqui duas classes, ok? Mas quantas ordens nós temos aí, professor? Temos 6 ordens. Nós temos, ó, unidade, dezena e centena. Simples, classe das unidades simples. E nós temos unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Veja que nós temos 6 ordens e 2 classes. Aí agora dá para resolver, professor? Dá tranquilo. Qual é o nome da classe que pertence ao algarismo 4? Classe das milhares. Então, letra A, classe das milhares. Ok? Na letra B, qual o algarismo que ocupa a ordem da dezena? Como você já nomenclaturou aqui, qual o algarismo que ocupa a ordem da dezena? Nós temos aqui, ó, é o número 1. Então, letra B, o número 1. Letra C. Quantas unidades vale o algarismo 3? Ó, o nosso algarismo 3 está aqui, ó, nas unidades de milhar. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o 3, ele tem valor posicional quanto? 3.000. Então, quantas unidades vale o algarismo 3? Então, o algarismo 3 vale 3.000 unidades. Ok, galerinha? Na questão 2, olha só, uma questão bem interessante, bem contextualizada, né? Onde fala um pouquinho do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Olha só a questão, galerinha. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estima que o Brasil tenha, em 2020, 212 milhões de habitantes. Esse ano, eles estimam. Escreva esse valor por extenso. Então, como é que eu vou escrever esse valor, gente, por extenso? Nós vimos aqui, em alguns exemplos anteriores, né, como é a escrita desses algarismos aí. Vamos escrever aí? Então, a segunda questão. Vamos anotar primeiro esse algarismo. 212 milhões. Ó, muito simples, muito fácil de ser escrito. Então, a escrita dele fica o seguinte, ó. 212 milhões. Pronto, galerinha. Tá feito. Simples. Muito simples. 212 milhões. Morreu a questão. Na questão 3, olha só. São questões onde nós temos duas alternativas aí para responder, né? Como é a questão? Dado o número, temos esse número aqui, né? Eu vou separá-lo neste tanto para vocês, de 3 em 3 casas. Indique quantas unidades representam o algarismo 7 que está à esquerda do 4. Letra B. Quantas unidades representam o algarismo 7 que está à esquerda do 2? Olha só, vou anotar primeiro esse número e aí a gente vai analisar esses algarismos que ele está pedindo aí.
Então, questão 3, temos aquilo ali, ó. Olha só. Nós temos... Que número é esse aí, galerinha? Ó, nós temos o número 13.740... Opa! Deixa eu voltar aqui, galerinha. Nós temos 137.459.072, ok? Corrigindo. 137.459.072. Olha só, na letra A, o que ele pede? Quantas unidades representam o algarismo 7, que está à esquerda do 4? Olha só, esse algarismo 7 aqui, galerinha, vale quanto? Vamos separar eles por ordem, certo? Vamos aqui, ó. A primeira classe nós temos a unidade, dezena e centena. Na segunda classe nós temos o quê? Nós temos unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E na terceira classe nós temos unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Dessa forma fica mais simples para vocês identificar, galerinha, o algarismo que ele quer ali naquela posição ali numérica. Então, repetindo aí a pergunta. Quantas unidades representa o algarismo 7 que está à esquerda do 4? Eu quero saber quantas unidades representa esse número aqui. Olha só, como ele está nas unidades de milhão, isso quer dizer que o algarismo 7, ele equivale a 7 milhões. Então, galerinha, essa é a nossa resposta aí da letra A. O algarismo 7, ele equivale a 7 milhões, ok? De unidades. Na letra B, nós temos aí, quantas unidades representam o algarismo 7 que está à esquerda do 2? Agora eu quero saber quantas unidades representa esse algarismo aqui. Muito simples, né? Ele está aqui, ó, na ordem das dezenas. Então, isso quer dizer que a nossa letra B, o nosso 7 ali equivale a 70 unidades. E a letra A, só voltando aqui, nós temos 7 milhões de unidades. Só para completar aqui para vocês se ligarem aí, ok? Então tá aí, tá feita a nossa terceira questão. Pessoal, encerramos por aqui, ok? Olha só, se inscreve no nosso canal é Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Toca o sininho lá para receber novas notificações e estudem, galera. Fiquem em casa, ok? Que Deus abençoe a todos.